Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a memória. 400 projetos de lei apresentados aqui e 101 leis sancionadas. É quantidade e qualidade. Lei que determinou o fornecimento de uniformes gratuitos nas escolas, que proibiu a utilização do amianto nas construções, que criou o Museu do Futebol em São Paulo. O nosso entrevistado de hoje é literalmente fiel ao que acredita, fiel ao Corinthians, uma paixão que ele trouxe para a política. Antônio Goulart foi vereador por 5 mandatos consecutivos e também deputado federal. Está entre os vereadores mais votados da Câmara e é pai do vereador Rodrigo Goulart. É uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigada pela presença no Vossa. Alegria muito grande, Viviane Cesarino, a todas as pessoas que assistem à TV Câmara São Paulo. Eu me sinto muito feliz de retornar aqui à Câmara Municipal de São Paulo, poder participar deste painel com você. E a Câmara faz parte da minha vida, né? Eu tenho um amor muito grande pela Câmara de São Paulo e digo sem medo de errar que é o principal parlamento do Brasil, ao lado da Câmara dos Deputados e do Senado da República. A Câmara da cidade que representa o 3º orçamento do nosso país, né? E que eu me dediquei muito à Câmara. Me dediquei muito não só como vereador, que antes de ser vereador eu já trabalhei na Câmara Municipal, onde eu tive também o prazer de ter sido chefe de gabinete do ex-vereador Antônio Carlos Caruso, né? Que depois, saindo daqui, foi para o Tribunal de Contas e teve lá também uma trajetória importante. Isso que eu ia perguntar, como é que foi essa chegada à política, né? O senhor é mineiro, teve um envolvimento com o movimento sindical, como é que foi isso? Então, a vida política sempre esteve em nosso sangue, em nossas veias, né? Eu sempre fui MDBista raiz, participei do MDB por muitos e muitos anos, né? E a nossa luta política iniciou-se no sindicato do ABC. Eu vim de Minas Gerais, fui morar em Santo André e trabalhei na indústria metalúrgica. Trabalhei tanto na Philips quanto na Mercedes-Benz e fui participar do movimento sindical. E movimento sindical, evidente, contra o regime militar da época. Participamos muito de todos aqueles movimentos e as assembleias da Vila Euclides, do movimento grevista, né, que se deu naquele momento. Inclusive, pelo movimento sindical, nós apoiamos várias candidaturas. Eu fui ainda do MDB Jovem, onde participamos da histórica eleição do Quércia em 74, quando ele foi eleito senador da República, né? É uma campanha super interessante. O ano que o MDB deu aquela virada, né? O MDB deu aquela virada fantástica, né? A eleição do Quércia para o Senado, poucas pessoas acreditavam. E eu era uma dessas poucas pessoas que acreditava na eleição do Quércia. Então, passando isso, nós participamos também de uma campanha fantástica em 78, onde um amigo, um militante dos movimentos, né, daquela época, foi eleito deputado estadual, que era o Sérgio Santos, da freguesia do Ó. Morando em Santo André, tínhamos a militância no MDB e o Sérgio Santos foi eleito deputado estadual naquele momento. E, passado esse momento da vida do Sérgio Santos pelo MDB, o movimento sindical, ao lado de alguns intelectuais, em 80, fundou o Partido dos Trabalhadores. E o nosso deputado Sérgio Santos foi o primeiro vice-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, né? Trabalhei com ele na Assembleia Legislativa, né? E foi um grande deputado, foi reeleito em 82 pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, e foi deputado até março de 87. Em 88, eu participei da eleição, eu já estava morando aqui na Capela do Socorro e militando, e participamos da eleição do Antônio Carlos Caruso, né, que a gente chama carinhosamente de Caruzão. Eu fui participar do diretório do MDB, lá de Capela do Socorro. Até interessante que participávamos do diretório. Eu, o Caruso, o atual presidente da Câmara, o Milton Leite, né? São todos da mesma região, da Zona Sul. Região, e
existia apenas um diretório naquele momento, que era o diretório de Santo Amaro, né? Depois foi criado os diretórios de Capela do Socorro, né? De Campo Limpo e Santo Amaro. E no diretório de Capela do Socorro estávamos agregados lá, eu, Milton, Caruso, né? E compusemos a mesma chapa, né? E foi uma luta muito grande, ajudamos na coordenação da campanha do Caruso, que depois me convidou para ser chefe de gabinete dele aqui na Câmara de Vereadores. Com a ida dele para o tribunal, eu fui candidato em 94 a deputado estadual. E houve um erro, e eu assumo o erro como meu, porque um grupo de amigos, né, da Gaviões da Fiel achou por bem que o slogan da campanha deveria ser Gavião vota em Gavião. E foi super interessante, todo o material de campanha era Gavião vota em Gavião, e foi o último ano que o voto era escrito, você colocava ou seu nome ou o número nas cédulas, né? E eu tive mais voto como Gavião do que como Goulart. Então as pessoas, ao invés de colocar, se confundiram. Ao invés de colocar Goulart ou número, acabava colocando Gavião. Mas o slogan é ótimo. Muito bom, eu me orgulho muito disso. Mas eu poderia ter colocado, registrado, né? E não fiz. Recorri ao TRE, até uma coincidência grande, eu falo com muito carinho que eu era muito amigo do Tuma, do senador Tuma. E juntos no TRE nós chegamos e as pessoas, ao invés de colocar também Robson Tuma para deputado federal, colocava Tuma para senador e Tuma para federal. E o TRE estava anulando o voto do Tuma para federal. Eles consideraram o voto do Tuma para federal e indeferiram o meu pedido para considerar o voto Gavião como Goulart. Caso tivesse considerado, eu teria sido eleito deputado com uma das melhores votações de São Paulo. Mas não teria chegado aqui. Não teria chegado aqui. Então, Deus sempre faz as coisas certas, que eu vim para o parlamento certo, que eu tenho a cara de São Paulo, né? Então, eleito em 96, né, com apoio muito grande de muitos amigos, eu mergulhei aqui na Câmara de São Paulo. Eu sempre militei muito, visitando a periferia, coisa que eu faço até hoje, né? E fui atrás dos problemas da região e acabei, né, com o passar do tempo, tendo sempre, né, um número maior de votos. Foi uma sequência de aumento de votos até que em 2012 eu tive 104.301 votos, né, que foi um coroamento de uma trajetória aqui no parlamento, né? Me credenciou a participar de outras campanhas. Em 2010 eu fui o primeiro suplente do Quércia para o Senado, né? Quis também o destino que o Quércia, em função de sua doença, retirasse a candidatura um mês antes das eleições. Aí nós acabamos apoiando o Aloysio Nunes para o Senado, né? Caso ele tivesse mantido a candidatura, eu teria também sido senador, porque o Quércia seria eleito, né? As pesquisas indicavam que eu seria eleito senador, e eu como primeiro suplente, né? Evidente que eu era o primeiro suplente querendo que o Quércia fosse senador, mas uma tragédia do Quércia é como se fosse a do Bruno Covas, né? Mas enfim, trabalhei muito aqui como vereador e pude deixar um legado para a nossa cidade como vereador. E também, com a minha ida para deputado federal, meu filho Rodrigo Goulart foi eleito vereador, né? Tem sido um vereador brilhante, que me orgulha muito, né, ter o Rodrigo, que certamente com maior qualidade que eu só sou o coração, né? Uma dedicação, né? Porque quando vim ainda criança, né, pré-adolescente para São Paulo, a gente teve que se dedicar muito ao trabalho, né? O primeiro emprego foi num bar e armazém e eu dormia no depósito do armazém. Em minha casa, que tinha que pegar 3 ônibus, uma vez por mês, por aí. E aos domingos eu fui trabalhar num barzinho de campo de futebol, né? Lá no 7 de setembro de Santo André, com o tio Pedro, que era o dono do barzinho. Então a gente aprendeu esse amor pelo esporte, pelo futebol, já ali no barzinho, né? E foi super interessante, né? Porque já era uma militância política, aí surgiu a possibilidade de trabalhar na Philips, fui trabalhar na Philips,
De lá eu fui trabalhar na Mercedes-Benz, que o movimento sindical lá era bem mais organizado, não é? Tinha alguns dos líderes E era um aprendizado político diário também. Todo dia a gente de militava resistência. muito. Foi muito interessante, uma vida muito legal na política. Sabe o que me chamou a atenção fazendo a pesquisa do trabalho, da vida do senhor? Muitas ideias que o senhor teve, eu acho que as pessoas desistiriam. Falariam, isso aqui não vai ser aprovado, ou se for aprovado, isso aqui não vai acontecer, não vai virar uma política pública. Mas o senhor bancou muitas das ideias que pareciam inusitadas, malucas até na época, e hoje elas são realidade. O que fazia o senhor acreditar assim? Eu sempre tive uma coisa que marcou a minha vida. Crie um sonho, acredite, ele será seu. E eu criei alguns sonhos. A questão do uniforme escolar. Foram 3 leis. A lei que criou obrigatoriedade para a prefeitura fornecer uniforme escolar, material escolar e tênis. Uniforme e material escolar aprovei ainda quando a Marta era prefeita, porque não cabia o tênis no orçamento da Secretaria da Educação. Houve uma resistência muito grande, principalmente dos educadores, que eles não aceitavam porque entraria no orçamento da educação. E os professores, os educadores querem que o orçamento da educação seja exclusivamente para trabalho, para o salário, né? E, na realidade, eu vivo na periferia da periferia. Eu vivo no extremo sul da Zona Sul de São Paulo e a nossa militância é lá. Como nas outras franjas da cidade, nas outras periferias, a dificuldade econômica é muito grande. E as pessoas, a grande maioria das pessoas não tem recursos para comprar um tênis, para comprar uma roupa, para que as crianças possam ir iguais para a escola, da mesma qualidade. E da mesma forma o material escolar. Quando eu estudava no interior, a gente recebia dos governos um caderno de um papel pardo, né? Mas é o que tinha, entendeu? Mas eram todos iguais. Então não existia aquela... já criava-se um preconceito na própria sala de aula. Um vai de tênis, o outro só tem um chinelo. Exatamente. Aí eu fui atrás disso. Aí conseguimos aprovar. E quando veio na minha cabeça, eu imaginava até que a prefeitura não pudesse ter custo para o uniforme, mas eu poderia bancar e botar até a propaganda da empresa no próprio uniforme e o nome da escola. Houve uma resistência muito grande aqui na Câmara que colocasse só o logotipo da Prefeitura de São Paulo. E nós já fazíamos isso numa instituição que eu tive o privilégio de estar desde o início, quando recebemos as primeiras crianças, que é a SOBEI. Que lá na SOBEI, no começo, quando podia fazer isso, um grupo de empresários da região fazia o uniforme com o logo da entidade e colocava na camisetinha e na calça o nome da empresa, né? À época, as creches pertenciam à Secretaria do Bem-Estar Social, né? E com esses exemplos eu apresentei os projetos. Aprovamos aqui na época da prefeita Marta Suplicy, que foi uma grande prefeita de São Paulo, tem outras histórias com ela, de projetos importantes que eu aprovei. E logo que o Serra assumiu, aceitaram, né, um acordo com o governo, aprovei a lei do tênis, ficou faltando a lei das mochilas, né? Mas enfim, eu me sinto muito feliz, porque mais de 1 milhão de crianças passaram... Até hoje e vai ser para sempre, né? E o que é importante, Viviane, é que tudo que se aprova na Câmara Municipal de São Paulo vai para o Brasil inteiro. São Paulo é a locomotiva do Brasil, não é o estado só, a cidade de São Paulo. Todos os projetos que nós aprovamos aqui, outras cidades importantes começam, e eu fiz parceria com vereadores do Brasil inteiro, de intercâmbio de projetos. É evidente que a gente mais fornecia do que recebia, mas esse intercâmbio não era no intuito de receber novas ideias, e sim de estar, né, colaborando. Tem um vereador, na época, por exemplo, de Mauá, que o Jornal Diário de Grande ABC, a Rádio de Santo André, faz um ranking dos melhores vereadores. Ele ganhou o ranking do melhor vereador da região por ter apresentado cópia dos meus projetos. Olha, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Vamos falar mais dessas ideias todas no próximo bloco? O Vossa Excelência a Memória volta já, não sai daí, até mais.
Excelência. A memória.